Oi, gente, boa tarde. Nós vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha melhor. Então, nós vamos falar de algumas doenças. Eu sei que eu fiz uma lista com várias doenças, né? Mas eu precisei fazer uma mudança aí no nosso cronograma. Por quê? Quando eu me atentei, são poucas aulas para muito assunto. Quando eu me atentei, nossa matéria finaliza na semana que vem, então eu não tinha como, não teria tempo de falar de todos esses assuntos, né? Eu vou pedir desculpa a vocês por esses barulhos externos, mas é porque tá tendo uma obra aqui do lado, aqui perto, e já tentei procurar o lugar mais silencioso, mas tá complicado. Mas a gente vai tentando aqui e vocês vão desculpando daí, tá bom? Bom, então como que eu modifiquei aí as nossas aulas? Eu separei algumas doenças, né, que são transmitidas por bactéria, e aí a gente viu como que é bactéria em microbiologia, né, mas eu coloquei uma fotozinha aí da bactéria, né, como que é composta uma bactéria, para a gente poder estar acompanhando. Uma doença que é transmitida pela bactéria é o tétano, né? Então, o tétano é uma doença infecciosa, ela é causada pela ação da exotoxina Clostridium tetani, né? Sobre as células motoras do sistema nervoso, tá? O reservatório dela é a bactéria, né? O modo de transmissão dessa doença ocorre pela introdução, né, quando a gente machuca de esporos de uma solução, né, na pele, na mucosa, ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza, né, contaminados com terra, poeira, fezes de animal ou humano, tá? Então, quando a gente se machuca com um prego, um caco de vidro, qualquer coisa que esteja algo também enferrujado, né? A gente já viu que quando acontece, a gente fica logo muito preocupado em tomar a vacina do tétano. Nós temos a vacina, né? Que é uma forma de prevenção. Então, por isso que a gente tá com a nossa vacinação em dia. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre o período de incubação dessa doença. O que acontece? O período de incubação dela é de 3 a 21 dias. Então, quanto menor for o tempo de incubação, maior é a gravidade e a piora do prognóstico, né? Então, ou seja, quanto mais tempo a gente demorar para diagnosticar, pior vai ser para esse paciente, tá? Eu, na minha experiência de profissional, eu nunca vi um paciente com tétano, tá? Mas para quem já viu, alguns professores meus já tiveram, né? Não posso nem dizer que isso é uma oportunidade, é até triste, mas que já tiveram, diz que é algo muito triste de ver, né? Porque a pessoa tem uma sensibilidade à luz muito grande, ela sente muita dor, ela se contorce todinha, então é algo assim muito difícil de lidar. Eu nunca vi, espero nunca ver, né? Espero que cada vez mais as pessoas se conscientizem da importância da doença, que elas se vacinem sim, para que elas possam prevenir, né? Porque com a sua vacinação em dia, se acontecer algum acidente com você, com as pessoas em volta, vocês não precisam se preocupar, né? Porque a vacinação está em dia. Mas quando a gente não se vacina, não adere às campanhas, não dá atenção devida à atenção básica, a gente acaba estando mais expostos aos riscos, né? O paciente, então, é diagnosticado com a doença, né? Aí entra a nossa parte, que é a intervenção de enfermagem. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos manter o jejum absoluto e não instalar sonda nasogástrica nas primeiras 48 horas de internação desse paciente. Se esse paciente não estiver conseguindo urinar espontaneamente, nós, enfermeiros, né, com auxílio dos técnicos, vamos fazer a sondagem vesical desse paciente, tá? Nós vamos suprir qualquer tipo de estímulo, seja sonoro
ou luminoso, ou seja, esse paciente ele não consegue, incomoda muito, ele sente muita dor quando ele escuta som e quando ele tem contato com luz. Então é um ambiente que tem que ser silencioso e escuro, tá? E nós vamos realizar as atividades básicas desse paciente, porque talvez ele não consiga, né, tomar banho, enfim, todo aquele cuidado de higiene pessoal. Dando continuidade à intervenção, né, nós vamos manter esse paciente em um ambiente, então, mais tranquilo possível, né, nós vamos manter uma vigilância rigorosa sobre esse paciente, tá, para que a gente possa acompanhar ele em toda e qualquer situação. Nós vamos manter acesso venoso dele, a punção venosa dele em dia, para casos de emergência, né? E caso ele seja um tétano neonatal em crianças, né, recém-nascidas, nós vamos manter os olhinhos com uma gaze umedecida, tá? Com soro fisiológico, para evitar qualquer tipo de lesão na córnea, tá? Outra intervenção de enfermagem nossa vai ser realizar a higiene nasotraqueobrônquea para aspiração, se for o caso, realizar a higiene corporal, que eu já falei, a mudança de decúbito, que eu já falei, e controlar a diurésia, né, a urina desse paciente, o quanto eliminou, o quanto reteve, todo aquele balanço hídrico, né. Deixa eu ver aqui. Sim, e outra coisa, é importante que o enfermeiro converse com os familiares, né, explicando como será o período que o paciente vai permanecer na unidade hospitalar para o tratamento, pois sempre a gente escuta falar que o tétano, as pessoas não têm uma noção da gravidade do quadro clínico do paciente, eles não têm noção de como que é. Como eu falei para vocês, eu nunca tive contato com um paciente assim, eu não tenho essa experiência com esse tipo de paciente, mas o que a gente estuda, o que a gente escuta falar é que é um quadro muito difícil de ser tratável, e a gente só tem noção quando tá ali, né, essa coisa da pessoa não poder ouvir nenhum barulho, não poder ter nenhum contato com luz, sentir muita dor, se contorcer, a imagem pro familiar é muito chocante. Eu coloquei para vocês aí uma imagem de uma bactéria, né, do tetânio, tá aí a imagenzinha, né, e dando continuidade aí ao outro é a tuberculose, né, a nossa conhecida tuberculose aí. É uma doença bacteriana, né? Ela pode ser crônica, é de caráter social, ela ocorre com maior frequência em regiões precárias de condições, tá? O agente etiológico dela é o bacilo de Koch, ou Mycobacterium tuberculosis, né? O modo de transmissão dela, de pessoa para pessoa, por exposição íntima prolongada, por meio do escarro, e por meio de gotículas suspensa no ar, eliminada pelas tosses, né, do paciente infectado. Então, ou seja, é uma precaução de contato e de gotículas, né? Gente do céu, esse barulho de cachorro, de obra. Eu tô há alguns dias tentando gravar essa aula, esperando esse barulho acabar, mas ele não acaba. Então não teve jeito, eu já me tranquei no quarto, já mudei, já fui, já voltei, já não tem mais espaço, né? Mas vamos nós. Bom, voltando a falar de tuberculose aqui. Sinais e sintomas da tuberculose. Tosse produtiva e persistente, tá? Febre alta, né? Não febril, acima de 38. Perda de peso, a pessoa que tá com o quadro, ela perde muito peso, tá? Hemopotise, né, que é a expectoração, a tosse sangue, né, proveniente dos pulmões, da traqueia e dos brônquios, e é mais comumente observável na tuberculose pulmonar, tá? E uma dor torácica, uma dor, né, aqui nessa região, tá? Como que acontece esse diagnóstico? Ele é feito através de exame bacteriológico do escarro, com a prova tuberculínica e o radiológico. Como que funciona esse escarro, né? O paciente, ele tem que ter um potinho, aquele tipo de potinho de fezes, transparente, né? Ele faz no laboratório e ele vai lá de jejum, tá? Sem escovar os dentes, tá? Sem
bochechar nada, ele acorda e vai no laboratório, escarra dentro daquele potinho, com aquele material é feito o exame, tá? Para saber se a pessoa tem ou não o escarro, tá? O tratamento é através de quimioterapia, né? Quimioterapia são tratamentos através de quimio, né? Da parte química, né? Não é só quimioterapia para paciente com câncer. Controle em comunicantes e familiares, né? Então, explicar para a família todo o protocolo, né? Fazer a vacinação conforme o calendário, tá? Dificilmente esse paciente ele fica internado. Ele pode fazer o esquema de tratamento dele e esse remédio é todo gratuito, dado pela atenção básica, né? No postinho. Então, lá ele consegue fazer todo esse tratamento. Então, muitas das vezes esse paciente não fica internado, tá? A nossa intervenção maior é no controle da vacinação, na orientação ao paciente familiar, né? Todas as pessoas que convivem com ele, né? Ele fica num isolamento, então ele tem que usar máscara cirúrgica, todos os utensílios dele é separado, né, desse paciente é separado do restante da família, né, garfo, prato, copo, tudo fica separadinho do restante da família. E ele recebe essas medicações, né, lá na atenção básica. Se o paciente interrompe o tratamento, para ele retomar, ele tem que fazer todo aquele processo, né, e ele tem que retomar do início. Então, é muito importante nós trabalharmos com esse paciente a conscientização para que ele não pare o tratamento, e sim que ele dê continuidade ao tratamento, tá? Outra doença relacionada à bactéria é a febre tifoide, né? Que é uma doença infecciosa causada por um bacilo, né? É o bacilo eu não sei falar esse nome em inglês, gente, de Ebert, acho que é isso, né? Ou salmonela. O meio de transmissão dela é por contato direto, tá? Com fezes e urina do portador, ou indireto com contato de água ou alimentos contaminados, tá? Os sinais e sintomas dessa doença é hipertermia, né? Progressiva, elevação da temperatura corporal, a fraqueza orgânica, né, sem perda real da capacidade muscular, anorexia, náuseas, vômitos, leucopenia, que é a diminuição da taxa sanguínea dos leucócitos, né, constipação alternada com crises de diarreia, fezes líquida e esverdeadas e com fedor de podre assim, insuportável. O diagnóstico é através de exame clínico com médico, físico e laboratorial. O tratamento é com antibiótico terapia, né? A profilaxia, ou seja, a prevenção, a orientação quanto ao saneamento básico, né? A fiscalização sanitária e a vigilância epidemiológica. Então, ou seja, é muito comum em regiões muito carentes, né? Então, para que isso a gente tenha, como é contaminação, né, de comida, por isso que tem que haver uma fiscalização sanitária em cima dos restaurantes. A gente tem muito cuidado quando a gente se alimenta na rua, né, que essa comida seja feita de forma muito higiênica, porque a gente está exposto a esses tipos de bactéria, né, e leva a gente à internação e leva à morte também, né. Na febre tifoide, quando o paciente ele precisa ser internado, a gente tem algumas intervenções de enfermagem, né? O internamento hospitalar, quando ele é necessário, a gente tem que fazer a manutenção do equilíbrio hidrolítico, que é a questão do soro, né? Hidratação oral ou venosa, conforme for a prescrição médica, tá? Monitoramento frequente da temperatura, monitoramento da temperatura retal a cada 24 horas, tá? Observar a retenção de fezes. Então, a gente tem que perguntar para esse paciente, né, se ele tiver como responder, né, se ele puder responder, senão para a pessoa que está acompanhando, se está urinando, se está indo ao banheiro, né? Então, a gente tem que observar tudo isso, né? Ficar atento aos sinais de hemorragia intestinal, né? Sudorese, palidez, pulso fraco, né? Fraco e rápido,
hipotensão, pressão baixa, né, e fezes no sangue, né, então às vezes a gente precisa, quando esse paciente, né, ele não precisa ficar fraldado com fralda e ele vai sozinho, a gente precisa investigar tudo isso, tá? Ficar atento aos sinais de perfuração intestinal, se o paciente se queixar de dor súbita no abdômen, tá? E rigidez abdominal, um abdômen firme, rígido, né? Parece que o paciente está... você toca no abdômen dele e não está um abdômen normal, você já consegue perceber, né? A aspiração de um conteúdo gástrico quando tiver, trocar roupa de cama, né? Porque a pessoa tem a febrão, aí ela faz aquele suor, aí aquela roupa de cama fica toda molhada, toda suja, a gente tem que trocar, tá? Higienização e repouso no leito. Falando aí agora da difteria, né? É causada também por uma bactéria, né? Modo de transmissão é por contato físico direto, por gotículas, ou seja, então a forma de precaução dela também vai ser por contato, né? Vocês já sabem como que a gente tem que se paramentar quando é por contato, né? Luva, máscara, né? Os sinais e sintomas dessa doença, né? Vai ter asfixia, vai ter uma agitação, o batimento das asas do nariz. Essa respiração eu nem consigo fazer quando você já consegue ver, né? Se procurar aí no Google essa palavra aí, batimento das asas do nariz, vocês vão conseguir encontrar vários modelos, né? Cianose, contração dos músculos, né? Devido à dificuldade respiratória, e pode ocorrer uma parada cardíaca, tá? O diagnóstico é através de exames laboratoriais e exames físicos. A nossa intervenção é manter o paciente em isolamento respiratório, né? Vai ser prescrito uma antibiótico terapia, um soro específico com a sigla SAD, né? E a gente tem que orientar na atenção básica esse paciente a fazer a vacinação, porque tem a vacinação para difteria, né? E para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar da hanseníase também, tá? A hanseníase também é causada por uma bactéria, tá? Bacilo de Hansen, né? O contato é via contato direto, pele, mucosa, lesões cutâneas, secreções nasais do paciente. Então, a precaução dela é por contato e precaução padrão, né? Precauções de gotícula e a precaução de contato. Então, para paramentar, tem que usar máscara, óculos, avental, luva, né? Quais são os sinais e sintomas dessa doença? São pequenas lesões na pele esbranquiçada que aparece, né? Que compromete o nervo periférico, né, desse paciente. E aí, o diagnóstico é através de um teste cutâneo de sensibilidade. É um teste muito incômodo da hanseníase, dói muito para fazer esse teste, tá? Porque a gente pinça aqui o lóbulo da orelha, dá vários furinhos, pinça com uma pinça mesmo, aquela pinça de dentinho. Isso dói muito, muito. Pinçar aqui, fura, sai aquela aguinha branca e a gente passa coloca numa... Ai, meu Deus, me faltou o nome agora do negócio. Pera, deixa eu lembrar. Um negocinho de vidro, com uma plaquinha, né? E a gente faz isso na orelha direita, na orelha esquerda, no cotovelo direito, no cotovelo esquerdo, no joelho direito e no joelho esquerdo. E a dor é muito grande, tá? O tratamento, né, com medicamentos, né, biópsia, que é isso que eu acabei de falar, né, e psicológico, né, essa pessoa ela tem que ser muito bem orientada, dificilmente alguém fica internado por causa da hanseníase, né, então nossa orientação é através da precaução, né, da prevenção, perdão. Então nosso trabalho vai ser prevenir e explicar esse paciente o que é a doença dela, né, como que ela pode estar prevenindo, né, como que ela vai estar lidando em casa, como que, né, é todo um trabalho voltado na atenção básica, porque dificilmente o paciente ele fica internado por conta da hanseníase, só se houver algum caso, desenvolver algo mais grave.
Bom, então nós estamos finalizando a nossa aula de hoje falando sobre transmissão de bactéria. E aí nós vimos que nós temos aí precauções de contato, né? A precaução padrão sempre, precaução de contato e precaução por gotículas, né? Eu falei um pouquinho de cada, mas para chamar a atenção de vocês na questão da precaução, né, de cada... Eita, começou o barulho. Na questão de cada precaução aí, tá bom? Qualquer dúvida, vou estar disponível lá no grupo pra gente poder conversar. Beijos!